Fala aí, Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um fundo imobiliário de papel que nos últimos 12 meses entregou mais de 14% em dividendos e tende a continuar entregando um resultado bem interessante aqui aos seus cotistas com uma segurança bem acima da média do mercado. Se você quer saber qual é esse fundo imobiliário e quer saber do próprio gestor quais são as principais características, fica até o final desse vídeo de hoje. Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir, caso não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e ao fim do vídeo também deixe o seu comentário. O fundo imobiliário no qual a gente vai falar hoje é o RPRI 11, Fundo Imobiliário de Papel da RBR Asset, uma gestora já com um ótimo histórico em mercado que tem outros fundos imobiliários e tem no RPRI aí um modelo bem elaborado de fundo imobiliário de papel que consegue juntar um alto dividendo com um bom potencial de garantias aí dentro da sua operação. Eu conversei um pouco com o gestor lá na sede da RBR em São Paulo e ele trouxe os panoramas e um pouco do bastidor desse fundo imobiliário, além de falar quais são os próximos passos que esse fundo imobiliário dará em mercado. Então, se você que está me assistindo aí e está buscando um novo fundo imobiliário para colocar aí na sua carteira de investimentos ou quer estudar e entender mais da cabeça do gestor, como tudo isso funciona, assista esse vídeo até o final porque ficou muito legal. Fala pessoal, estou aqui na RBR Asset com o Guilherme Antunes, ele que é gestor do RPRI 11, cara, prazerzão estar aqui com você, tá? Pra gente conversar um pouco sobre esse fundo imobiliário e pra gente começar aqui, eu queria que você desse um contexto geral do que é o RPRI 11 e qual é a diferenciação que ele tem no mercado em relação aos outros fundos imobiliários de papel que a gente tem. Legal, Gabriel. Obrigado aí pelo convite, a gente bater esse bate-papo, falar um pouco mais do RPRI 11. Esse fundo a gente começou mais ou menos há um ano atrás e era um fundo que a gente entendia que faltava no mercado. Sim. Né? Quais são os atributos que a gente entende que fazem esse fundo ser diferente de outros fundos que tem no mercado e fundos até de recebíveis que a RBR já faz a gestão, né? Então a gente é bastante conhecido já pelos investidores pelo RBR R11, sim, pelo RBR Y11, e nesse fundo a gente trouxe atributos diferentes. E quais são esses atributos? Né? Primeiro, é um fundo focado em operações indexadas à inflação, então IPCA+, né, que os investidores conhecem bastante. Segundo, é um fundo de operações exclusivas da RBR. Então você pega a carteira dele hoje, 90% são operações que nós originamos, nós estruturamos. Você não encontra essas operações em outros fundos disponíveis no mercado. E terceiro, é um fundo que a gente consegue unir operações com sólidas garantias, que faz com que o seu risco seja um risco bastante controlado. E eu queria também depois falar um pouquinho melhor sobre isso, com operações que a gente tem um ótimo nível de retorno. Entendi. Então isso faz com que a gente consiga distribuir um dividendo final para o investidor acima da média, e o nosso histórico dos últimos 12 meses indica isso, mas ainda assim sem correr um risco que os investidores, de certa forma, não sabem quais são os riscos por trás dessas operações. Então, resumindo, eu diria isso, né? Então, indexação no IPCA, operações exclusivas da RBR, e terceiro, essa relação risco-retorno que a gente entende que é bastante diferenciada. Certo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da característica desses investimentos de crédito do RPRI 11. Trouxesse um pouco mais das características e um pouco mais de tudo que acontece lá dentro. Legal. A gente está aqui agora no nosso escritório aqui da RBR Asset, né? A gente fica no bairro do Itaim, que é um bairro... um dos bairros mais valorizados aqui da região de São Paulo, capital, tanto na parte corporativa, mas também na parte residencial. E aí, por que eu estou falando isso? A 1 quilômetro, mais ou menos, daqui, né, alguns minutos de carro, a gente financia um projeto residencial de alto padrão. A gente financia uma incorporadora chamada Pais e Gregory, é uma incorporadora já bastante tradicional aqui na região de São Paulo, capital, e a gente financia a obra desse empreendimento, né? Ao financiar a obra desse empreendimento, a gente tem todo o empreendimento em garantia. Sim. Conforme a entrega desse empreendimento, a gente recebe, né, todo o nosso recurso investido mais uma rentabilidade. Qual que é essa rentabilidade? IPCA mais 10,5. Então é esse tipo de investimento que a gente tem.
80% das operações que a gente tem hoje no portfólio possuem essa característica de que a gente financiar empreendimentos residenciais, sejam eles em obra, sejam eles empreendimentos já prontos. Que, de novo, com a venda desses empreendimentos, com a entrega desses empreendimentos, a gente recebe o nosso recurso de volta. E aqui são operações de dívida, né? Não são operações que o mercado chama de equity, né? No qual você é sócio do empreendimento ou, eventualmente, você compra uma unidade no empreendimento imobiliário, né? Aqui a gente está emprestando recurso para o incorporador, que é o dono daquele empreendimento, né? Então, quando você faz uma dívida e não você é sócio daquele empreendimento, você tem mais proteção, você tem as garantias envolvidas, né? Então, assim, eu costumo também, muitas vezes, chamar a atenção dos investidores que, por exemplo, gostam de comprar um imóvel, um desenvolvimento, né, de um imóvel na planta, ou gosta de comprar um imóvel para receber a renda do aluguel. A gente entende que investindo num fundo como o nosso, que tem operações que financiam empreendimentos residenciais, ele consegue ter um nível de retorno maior até e tendo um nível de proteção, né, por conta dessas garantias ainda maior, né? Então, assim, eu gosto de destacar que nesse fundo a gente tem 90% dessas operações com garantias aqui na cidade de São Paulo. Não é nenhum tipo de barrismo, eu não sou nem paulistano, a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes, né? Sou lá de Niterói, no Rio de Janeiro, mas queira ou não, a cidade de São Paulo é uma cidade muito representativa da economia do país. É uma cidade que tem uma solidez, tem uma resiliência econômica muito maior do que em outras cidades. Então a gente entende que fazer investimentos aqui na cidade de São Paulo faz com que a gente tenha um controle desse risco maior. Como eu disse, o empreendimento que a gente financia aqui, que eu citei como exemplo, fica a 1 quilômetro aqui do nosso escritório. Imagina se eu financiasse um empreendimento lá em Niterói, que é a minha cidade. Demoraria para chegar lá de carro 6 horas. De avião, demoraria 1 hora de avião, mais 2 horas de carro só no trânsito. Então é muito mais fácil a gente monitorar, acompanhar a performance dessas garantias quando elas estão aqui perto, na cidade de São Paulo, do que quando elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas garantias, né? Porque o investidor de fundos imobiliários, principalmente quem está aí com a carteira muito exposta a crédito, gosta de olhar essas garantias porque ele sabe que por mais que tenha ali segurança ali nos créditos, algo pode acontecer no médio e longo prazo, né, e que precise utilizar essas garantias. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que essas garantias poderiam ser executadas, tá? E qual a segurança que o investidor pode ter em relação a elas. Legal, essa é uma ótima pergunta. Eu me ajeitei aqui na cadeira para poder explicar melhor. Assim, eu adoro falar sobre risco das operações. No final do dia, eu trabalho com um gestor de crédito a entender qual é o risco por trás dessas operações. Exatamente. E como é que a gente mitiga esse risco para a gente receber o capital que a gente investiu, mais o retorno esperado. Sim. Tá? Então, falar de risco quando a gente está analisando o fundo de crédito é essencial. Todas essas nossas operações no segmento residencial, por exemplo, a gente tem como garantia a matrícula do empreendimento. Isso representa, se não a totalidade, mas a grande parte daquele empreendimento. Então, quando você vai no cartório e puxa uma matrícula do empreendimento, que é aonde tem, né, registrado quem que é o proprietário daquele ativo e qual que é a história, né, registrada daquele ativo, é onde você enxerga, nesse documento. Então, quando a gente tem a garantia via alienação fiduciária nessa matrícula, você vai no cartório, você puxa essa matrícula, está lá. Essa operação está em garantia no CRI tal, que é um CRI da RBR. Né? Então, qualquer um que quiser talvez executar aquela garantia que não seja a gente, ele não consegue. Está carimbado lá no cartório. Esse é um ponto importante, ou seja, a alienação fiduciária da matrícula. Isso a gente tem nas nossas operações. A gente, somado a isso, a gente também traz a alienação fiduciária das cotas da empresa que é dona daquele empreendimento. Essa é uma garantia adicional. E, por fim, também a gente traz a garantia da empresa, que é proprietária daquele ativo, e dos sócios também dessa empresa. Então, no limite, como você disse, num cenário extremo, a gente não recebeu de volta o nosso recurso, o que a gente vai fazer? A gente vai executar a matrícula, a gente vai executar o empreendimento, e aí dessa forma a gente leva a leilão,
No leilão é esperado que esse ativo seja vendido no leilão e a gente recupera o nosso capital. E aí por isso que é essencial a gente entender qual que é a liquidez, ou seja, qual a velocidade e qual que é o preço para a gente conseguir vender essa garantia no leilão. Isso também a gente analisa muito por aqui. Então a gente vai executar essa matrícula, a gente vai executar quem é dono daquele ativo e a gente vai executar no limite o sócio, a pessoa física que é dono dessa empresa, né? Então a gente acessa diferentes níveis de garantia para a gente recuperar o nosso capital. Quando você é dono de um imóvel através de um fundo imobiliário, por exemplo, você não tem garantia, né? Você está correndo o risco de locação ou de venda daquele empreendimento. Aqui não, a gente tem garantias para a gente recuperar o nosso capital. Quando você compara, por exemplo, esse tipo de operação de crédito imobiliário que a gente faz, como por exemplo, os eventos de crédito que ocorreram com Americanas e com a Light no início desse ano, essas operações de dívida com essas empresas que eu comentei não tinham garantia. Então o investidor ele tem que ficar na fila de credor para esperar receber. A gente não, a gente executa, a gente, vamos chamar assim, fura essa fila porque a gente tem ativos imobiliários em garantia para acessar. Então é um pouco desse processo. É claro que tem muito trabalho, tem times, né, grupos de advogados envolvidos, tem muita gente envolvida nesse processo, mas de forma bastante resumida, é assim que funciona. É um processo bem complexo, né? Que muitas vezes o investidor, pessoa física, está lá do outro lado e não entende muito bem, mas é importante esse tipo de transparência para o investidor do outro lado. Outra coisa que é muito importante, que o pessoal sempre pergunta, é em relação ao preço, né? Principalmente para fundo imobiliário considerado de papel, né? A qual preço pagar, e utilizam-se né, aquela métrica do PVP, preço sobre valor patrimonial, para se chegar a uma precificação, né? Para falar se está caro, barato ou se está no preço. E no momento que a gente está gravando esse vídeo, o RPRI está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Queria saber, você como gestor, se você enxerga, como você enxerga, primeiramente, essa questão desse preço do RPRI no momento atual, e se você enxerga nisso uma oportunidade. Legal, isso é um ótimo ponto. Muitas vezes pode chamar a atenção, né? Fala, pô, esse fundo está negociando abaixo do patrimonial, o que está acontecendo? Então, para deixar claro, não existe nenhum problema com nenhuma operação do nosso portfólio. Todas estão em dia, todas seguem conforme o previsto. Então, do ponto de vista de risco, esse fundo hoje ele está seguindo conforme o nosso planejamento. Tá? E aí, por que ele está abaixo do patrimonial? Eu diria que são dois principais motivos. E o primeiro, e talvez o mais importante deles, é porque esse é um fundo recente. Apesar dele ter 230 milhões de reais, que já faz que ele seja um fundo tamanho razoável para a indústria, comparado a outros fundos de CRI, ele é um fundo recente. Então ele ainda segue fora do radar de grande parte dos investidores. Sejam ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica ou investidores institucionais. Então isso faz com que você tenha menos investidores interessados. Eu entendo que isso vem mudando. Quando a gente olha a base de investidores, ela vem aumentando. Isso demonstra que esse fundo, hoje, ele está entrando no radar de um grupo maior de investidores. Então, acho que esse é um ponto. O segundo, são operações hoje indexadas à inflação. Como eu disse, é um fundo focado em operações indexadas à inflação. 80% da carteira hoje são operações que remuneram IPCA mais um spread. Nesse caso, é um spread de 10,5%. Como o IPCA, nesses últimos meses, veio num patamar muito baixo, negativo em alguns meses ou muito próximo de zero, isso faz com que o dividendo dele no curto prazo seja afetado. Agora, quando a gente olha a perspectiva para os próximos meses com o IPCA recuperando, isso já está acontecendo, a gente vê, né, o preço da gasolina na bomba já sendo reajustado, você já vê a previsão do IPCA para os próximos meses dos economistas aumentando. A perspectiva desse fundo para os próximos meses ela é muito positiva em relação a dividendo. Tá? Ainda assim, com esse cenário de IPCA, a gente olha para trás, esse fundo distribuiu mais do que 14% ao ano. Né? Sim. Teve um dividendo médio por cota acima de 1,20. É um dividendo muito sólido. Sim. Imagina quando a gente tiver um IPCA
mais próximo de 3,5%, 5%, entre 3,5% e 5%. Esse dividendo tende a ser ainda maior. Então a gente acredita que o fato, como você bem disse, do preço da cota no secundário estar abaixo do valor patrimonial é uma ótima janela de entrada para o investidor montar a posição, vamos chamar comprar barato, porque se ele está comprando abaixo do patrimonial, ele está pagando um valor descontado e poder capturar toda a valorização dessa cota no secundário, que vai ser fruto de um dividendo robusto que a gente entregará nos próximos 12 meses, mais uma valorização desses ativos. Por quê? Uma vez que os juros caem, e a gente tem reunião agora do cupom prevista para o final desse mês, a gente deve ter um novo corte da taxa de juros. Isso provavelmente vai ajustar as expectativas de mercado. Isso vai impactar os valores dos ativos. Então aqui a gente vai ter o efeito também do valor patrimonial dessas operações, que hoje compõem, né, o patrimônio do fundo, subir também. Então o investidor ele consegue capturar esse aumento do preço do patrimonial e da cota no secundário. Ótimo. Não sei se eu fui muito Não, foi técnico, perfeito a sua resposta. E para a gente encerrar aqui, eu queria saber de você o seguinte: você comentou para a gente que é um fundo novo ainda em mercado, né, mas que está bem estruturado. Vocês aqui internamente enxergam como um ótimo veículo aí de crédito. Eu queria saber o que vocês esperam para os próximos anos, né? Porque afinal o investidor de fundos imobiliários é aquele investidor de longo prazo, aquele cara que está ali construindo a carteira dele para um dia chegar à sua liberdade financeira. Então ele não enxerga, na grande maioria das vezes, né, só os rendimentos dos próximos meses, mas sim dos próximos anos. Eu queria saber internamente como é que vocês lidam com essa questão do RPRI e onde vocês querem colocar esse fundo imobiliário. Sim. E aí fazendo primeiro uma fotografia de como é o fundo hoje, né? Então hoje a gente tem um fundo com aproximadamente 230 milhões de patrimônio, tá? A gente tem hoje perto de 3 mil cotistas, a gente tem 15 operações em carteira, essas operações, a taxa média dela hoje é IPCA mais 10,5%, a gente vem distribuindo, na média, 14% ao ano de dividend yield para os investidores. Então, essa é a fotografia hoje. Quando a gente olha para frente, a gente enxerga que esse fundo tem um potencial de valorização secundário, como eu comentei anteriormente. Esse é um fundo que vai crescer em número de investidores, vai crescer em tamanho dele, né, em PL também, através de novas ofertas futuras. Isso faz com que a gente consiga diversificar essa carteira, então a gente tem um número ainda maior de operações, que hoje seriam 15. A gente entende que a gente tem aqui uma possibilidade grande nos próximos 2, 3 anos de manter o patamar, né, a taxa média dessas operações, que eu falei que hoje é IPCA mais 10,5%, a gente tende a manter esse patamar. E o fundo, de novo, maior, com mais investidores, tende a ter mais liquidez, o que ajuda a precificação dessa cota no secundário. Se torna um fundo melhor, porque a gente consegue diversificar mais em número de operações e continuar entregando esse dividendo. Então a gente continua com o nosso planejamento de ser um destaque na distribuição de resultado também ao longo aí dos próximos anos. Ótimo. Cara, foi muito transparente tudo. Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Valeu. E pessoal, quem quiser saber mais sobre o RPRI 11, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com mais informações sobre esse fundo imobiliário. Beleza? Esse foi nosso vídeo de hoje. Até o próximo. Deixa aqui também seus comentários do que você achou do nosso vídeo de hoje. E até logo.